Irmãos, bom dia, queridos amigos, que possamos juntos elevar os nossos pensamentos nesta manhã, para que possamos termos um domingo de paz, de alegria, de boas vibrações. Convido hoje os nossos queridos irmãos a compartilhar conosco das instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerradas os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na fronte dos eleitos e na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essas máximas de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus e permitindo que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Deus, nosso Pai de infinita bondade, permita-nos que nesta manhã estes espíritos abnegados possam envolver todos nós nos nossos lares, trazendo aos nossos corações a alegria da vida, o fortalecimento para enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, que são motivações para o nosso crescimento. Mestre Senhor, envolvei os enfermos dos nossos lares, aqueles que se encontram em situações mais graves, outros nos hospitais, nas UTIs. Ampara a todos, Jesus, fortalecendo os médicos,
para que eles tenham as intuições corretas, os enfermeiros, os assistentes, todos aqueles que estão envolvidos no socorro e na melhoria do corpo e a do espírito. Assim, Senhor, todos nós, vibrando nesse diapasão do amor, temos o desejo de contribuir com o bem-estar de nossos irmãos em humanidade. O Evangelho hoje vai nos fazer refletir na grandiosidade da caridade. Fora da caridade não há salvação. Eu pergunto o que é salvação? A salvação é a nossa libertação. A libertação dos sentimentos que têm ainda aturdido os nossos pensamentos e que têm ainda nos algemado. A caridade, ela é uma bênção divina ensinada por Jesus em todos os momentos em que ele esteve na terra. Foi o Cristo que dissolveu a sombra da vaidade, do orgulho, mostrando para todos nós que era preciso que a gente aprenda a amar. E este é o caminho da nossa libertação, para que possamos compreender que é uma senda luminosa, cujo convite incessante do Cristo é o amor, é a renúncia, é a troca dos nossos sentimentos. Portanto, a caridade é a riqueza divina que Deus tem nos dado. E se acredita que apenas é o ouro, né, que muitas vezes nos convida a exercer a caridade, nós estamos enganados. Lembremos de Jesus, que ele esteve na terra sem possuir nenhuma pedra para repousar a sua cabeça. E veja o que Jesus nos ofereceu. Deu o seu próprio coração à humanidade e espalhou por todos os lugares o bem imperecível, o bem perene do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente de todos aqueles que se sentiam grandes, especialmente os doutores da lei que ficavam no Sinédrio. Nós vamos ver que a caridade de Jesus iniciou tão cedo, mas junto aos discípulos, na bodas de Caná, ele serve a família. Ele transforma a água em vinho, não para que os outros se embriagassem, porque o vinho de Jesus não tinha o álcool que embriaga, mas o vinho que mata, que sacia, que traz essa alegria e não a ansiedade, e não o desejo vulgar. E nós vamos ver que a caridade que Jesus ensinou aos discípulos, ele a fez sem afetação, sem mostrar a sua superioridade. E, contudo, convidou os seus discípulos que eles assistissem com ele os enfermos. Nunca humilhou um dos discípulos, chamando-lhes a atenção, mas sempre estimulando a coragem para que eles não abandonassem aquele caminho. Nós vamos ver que a caridade de Jesus foi a consolação aos aflitos, deu-nos esperança, trouxe para todos um novo olhar. E nós vimos que dentro desse novo olhar, ele imprimiu na visão de Madalena tudo aquilo que ele estava lhe oferecendo num bem maior. E nós vimos que este espírito também compreendeu o que Jesus lhe oferecia. Por isso, ela também repartiu essa caridade com todos aqueles que eram sofredores. Nós vamos ver que Jesus trouxe luz no dia que ele entrou na casa de Zaqueu e deu a Zaqueu o bom ânimo, envolvendo com seu compassivo entendimento, e com isso ele alimentou quantos de esperança. Usou também da mesma forma da caridade para com Judas. Cercou de bondade,
Ainda teve o entendimento e a compreensão do apóstolo, que não soube compreender o valor do amor e da renúncia. O que Jesus fez com Simão Pedro? Deu-lhe sempre a atenção, cercou de bondade para que ele nunca perdesse o ânimo. Essa é um caminho da caridade que Jesus nos traz, para que nós possamos também dar estímulo às pessoas, para que nós também possamos ampliar o conforto do lar pela esperança. E nós vamos ver que todos nós passamos pela dor. E é Jesus que nos conforta. É Jesus que nós buscamos, porque é Ele que é o médico de todos nós. Então, nós vamos ver que essa lição que Paulo traz para nós é muito pertinente a tudo aquilo que ele vivenciou. E nós vamos ver que ele diz assim: fora da caridade não há salvação, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Todos nós que compreendemos o valor da caridade, nós vamos espalhando compreensão por onde passarmos. Vamos dando aos nossos irmãos a esperança, abrindo novas portas de esperança para aqueles que caminham. E é preciso que nós tenhamos sempre a lembrança daquilo que Jesus disse a Judas: não guarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Nós não precisamos ter muito dinheiro ou aguardar que a gente possa ter mais. E mais sempre é o supérfluo. O amor que está dentro de nós é uma fonte inesgotável. Ela provém do coração de Jesus, que sempre nos ensinou a forma de amar e de reconhecer que cada dia que nós estendemos as mãos para nosso irmão, nós estaremos multiplicando os bens que temos recebido. O Evangelho nos diz que passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Quiséramos todos nós compreender o que seja a caridade da paciência, da tolerância, da compreensão, as mãos que estendem. É isto que nós vamos perceber, que se nós conseguirmos cada dia ter um olhar terno, sem a crítica, sem os julgamentos, mas ampliado pela compreensão do nosso ser, nós vamos ver e reconhecer aquilo que o Evangelho está nos ensinando. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Que perfume é esse, meus irmãos? Onde nós vamos adquirir, se não for na caridade, a suave brandura, a delicadeza, os gestos nobres? Então, nós estamos vendo que tudo que Jesus nos ensina não se resume só no dever do homem, mas se estendem para tudo que é divino. E nós, como espíritas, não poderíamos provar melhor a sua origem do que apresentando-nos como regra. Que regra? Amai-vos uns aos outros. Por isso é que, num reflexo do mais puro cristianismo, nós precisamos nos sentirmos ligados a Jesus, aos ensinamentos que o Evangelho nos tem trazido, não só como um roteiro de luz, mas como uma forma de transformação dos nossos sentimentos.
de renovação dos nossos ideais. E nós percebemos, então, que quando nós temos a doutrina espírita como guia, nós vamos fortalecendo cada dia mais para que nós possamos caminhar com força, com segurança, com otimismo, porque Jesus, como guia, modelo, exemplo, nunca vai deixar que a gente transvie. E feliz daquele que encontrou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos aprender a submeter todas as ações do governo da caridade para que a nossa consciência tenha paz e podemos responder todos os nossos atos diante das leis que regem a nossa vida. E para encerrar esse capítulo do Evangelho, nós vamos terminar com essa passagem, com essa palavra de Paulo que nos toca profundamente. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Perceberam, né, queridos companheiros, a nossa responsabilidade, não só perante Jesus, mas perante aqueles que caminham conosco, que nos olham, que espreitam os nossos atos e que aguardam de nós também uma postura de um espírito espírita cristão. Que Deus nos abençoe e que todos nós possamos acordar para essa estrada redentora que o Cristo veio nos ensinar. Queridos companheiros, busquemos na caridade do passe os recursos valorosos para a imantação fluídica de todos nós e que possamos nesta manhã sentir o valor e a grandeza desses momentos em nossa vida que nos abastecem, serenando os nossos corações. Que a água seja fluidificada e que a mesma dádiva, Senhor, que nos é trazida possa alcançar todos aqueles que estão conectados conosco nesta manhã, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, não só com passe, mas com a medicação trazida pelos Espíritos amigos em nossa água. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, desejando a todos um bom dia, um bom domingo, bom início de semana, depositamos nos corações amigos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.